Que no nome de Jesus, nessa hora, eles possam encontrar, Deus, não nas coisas dessa terra, mas em Ti o verdadeiro descanso, porque somente o Senhor nos traz o descanso. Às vezes, Senhor, nós andamos com tantas cargas nas nossas costas, sendo que nós precisamos apenas colocar tudo em Tuas mãos. Senhor, eu também quero orar por aqueles que se encontram enfermos. Senhor, aqueles que estão tendo alguma enfermidade no seu corpo físico, ou estão com a sua imunidade baixa. Senhor, eu quero orar por esse homem que está lá nos Estados Unidos, Pai, um enfermeiro, parente de um dos nossos discípulos. E ele gastou a sua vida, Senhor amado, de fato em favor dos enfermos. E ele se encontra com o vírus, Senhor, do Covid. A nossa oração é que em nome de Jesus, lá aonde ele esteja agora, Senhor, agora, a Tua presença venha sobre essa vida. E em nome de Jesus, nós como igreja, erga as tuas mãos aos céus, igreja, nesta hora. Vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, erga as suas mãos agora. Nós, em nome de Jesus, não por nós, mas por aquilo que foi declarado na cruz de Cristo, nós declaramos a cura física desse homem. Declaramos que a morte, no nome de Jesus, não terá poder sobre a vida dele. Senhor, eu também oro por essas pessoas que estão me assistindo na sua casa e aqui no templo, Senhor, que se encontram com alguma enfermidade, no nome santo de Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que entregou o seu corpo por nós, para sarar as nossas enfermidades, sejam sarados, não, Pai, por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós cremos, e nós cremos no Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Aqueles, Senhor, que se encontram tristes, a minha oração agora é que a alegria do Senhor encontre a vida dessas pessoas. Aqueles, Senhor amado, que estão orando por respostas, que estão aqui me vendo na plateia, que estão em casa. Existem pessoas orando por respostas, eu sinto no meu coração. Pai, em nome de Jesus, a oração que eu faço, que o Deus que sabe o futuro, o Deus que já está no futuro, traga as respostas vindas da parte de Deus, para essas pessoas. Também eu sinto de orar, porque existem algumas pessoas que perderam seus empregos, estão aflitos, estão angustiados. A minha oração é que o Senhor cuide de você de uma forma surpreendente. Aqueles que têm os seus negócios e estão com medo do dia de amanhã, a minha oração é que o Senhor cuide de você de uma forma surpreendente. E eu tenho mais uma oração para falar que eu sinto no meu coração também. Existem algumas pessoas que se sentem esquecidas, pensam que Deus esqueceu de você. Olham para a sua situação, olham para coisas da sua vida e pensam: Deus se esqueceu de mim. A palavra de Deus nos fala que uma mãe que amamenta o seu filho pode esquecer ele, mas o Senhor diz: todavia eu jamais me esquecerei de vocês. Eu quero que você saiba que Deus não se esqueceu de você, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Aí sobre a sua casa existem algumas pessoas que estão sentindo um ambiente pesado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz que excede todo entendimento entre nessa hora no seu lar. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. E
principalmente, nós descansamos em Ti. Vocês que estão na sua casa e os que estão aqui presentes, podem dar um amém por isso? Você pode dizer: eu creio. Diga mais alto: eu creio. E eu recebo essas palavras da parte do Senhor para a minha vida. Amém. Que bom, igreja, nós estarmos juntos, mesmo que seja de uma forma online ou presentes. Só peço que a minha amada esposa traga minha água aqui, por gentileza. Que bom que nós estamos juntos, reunidos. Tomou tudo, meu amor? Pede para alguém botar lá para mim, então. Estava salgada a comida hoje, meio-dia. Que bom que nós estamos juntos, igreja, e aos poucos nós estamos retomando as nossas atividades. E eu tenho certeza que esse tempo, ele é um tempo de Deus para a nossa vida. Não há como nós não pensarmos dessa forma. Se nós não pensarmos que Deus está na tribulação, nós estamos anulando a soberania de Deus. E nós cremos em um Deus soberano. E nós cremos em um Deus que tudo tem, que tudo pode, que criou todas as coisas. E nós chamamos isso de providência divina. Deus, ele não é um construtor que fez toda a obra da criação e simplesmente esqueceu dela. Não, Deus, ele fez a obra da criação e ele mesmo sustenta ela. E eu quero que você entenda que você é a obra da criação de Deus. Na verdade, você não é apenas uma obra qualquer, você é a coroa da criação de Deus. Então Deus está cuidando de você em todos os detalhes. Deus está cuidando da sua igreja em todos os detalhes. Sabe o que eu quero falar para vocês nessa noite? É algo que o Senhor tem colocado há um bom tempo em meu coração. E eu tenho percebido que falar de coisas prováveis diante de um cenário provável é simplesmente tranquilo e fácil. Na verdade, a nossa natureza, ela é assim. Nós falamos de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Não há como nós fugirmos disso. Se nós estamos vivendo em um tempo de paz, nós falaremos de paz. Se estamos vivendo em um tempo de tristeza, falaremos de tristeza. A nossa natureza, ela tem essa tendência de falar aquilo que os seus olhos estão enxergando. Mas eu percebo uma ação divina desde o início da humanidade. E você vai dizer: pastor, que ação é essa? A ação de Deus sobre a humanidade é sempre agir no meio daquilo que é improvável para mostrar o seu poder sobre nós. Obrigado. Para mostrar o seu grande poder sobre nós. Quando eu olho um pouco da biografia de Cristo nos evangelhos, sabe o que eu percebo? Eu percebo que existia um Deus, e que existia um Deus que veio em carne há 2000 anos atrás, e a mensagem dele era trabalhar na vida daquilo que era ou na vida daqueles que eram improváveis em situações improváveis. Sabe o que eu vejo Jesus em uma situação, conforme a palavra fala? Jesus, ele vai até a casa de Jairo, ele encontra um cenário devastador, as pessoas chorando porque a filha de Jairo havia morrido. E sabe o que Deus falou? Deus, ele riu da morte. Ele disse o seguinte: não chorem, porque a menina apenas está dormindo. Então Jesus, ele vai na situação improvável, vai até o quarto da menina e diz: levanta-se. E a menina levantou e disse: mãe, eu estou com fome. Eu também olho um Cristo, um Deus, o nosso Messias, que ele vai até o túmulo do seu amigo Lázaro. Na verdade, voltando um pouquinho, alguns dias antes, chegam até Jesus e falam: Lázaro morreu. E sabe o que Jesus diz? Essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, é para a vida. E quando Jesus chega na cidade onde Lázaro estava, ou no vilarejo onde ele estava, as pessoas dizem: Lázaro morreu.
eu percebo um Deus, eu creio num Deus que atua no meio de situações improváveis. E o Senhor diz: removem a pedra. E Lázaro já estava há 3 dias morto, e ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou e reviveu. Nós cremos, ou precisamos crer nesse Deus que atua em situações improváveis para mostrar de fato que Ele é Deus. Eu sou um pouco ousado a falar para você: será que nós precisaríamos de um Deus se nós não tivéssemos situações onde as nossas mãos não alcançam para agir? Ou será que nós olharíamos para um Deus se nós conseguíssemos resolver todos os nossos problemas? Eu acredito que não. E o que eu quero falar para você nessa noite é sobre uma carta do apóstolo Paulo, chamada de Carta aos Filipenses. Paulo escreveu 4 cartas quando estava preso. E a carta de Filipenses ele escreveu na prisão, foi uma delas. E todos os estudiosos da Bíblia, os teólogos, denominam ela como a carta da alegria. Mas o que eu quero trazer para vocês é um grande contraste. O que me chama a atenção é que Paulo fala de alegria quando estava preso. Paulo fala de alegria diante da situação mais complicada que ele viveu, ou que ele vivia até aqueles dias. Paulo fala de alegria esperando o dia da sua morte. Paulo ele fala sobre uma satisfação aos filipenses que também estavam passando por situações difíceis, uma satisfação que Deus dá, e não somente a satisfação, mas a alegria também que provém do Senhor. Mas nós vamos olhar para isso e vamos pensar o que isso significa. Quando nós olhamos de uma forma natural para as coisas, nós não conseguimos entender o propósito de Deus. Então Paulo, ele não falava, é claro, sobre uma alegria, que a vida motivacional, que as coisas externas dele, as internas e as externas, traziam para ele, mas Paulo falava sobre uma alegria que não vinha dele nem das coisas, uma satisfação que não era das coisas e nem dele, mas era de uma satisfação que vinha do Senhor. Você está comigo? Você está me entendendo? Então é sobre essas coisas que Paulo fala. Por mais difícil e complicada que esteja a vida, para você que está me assistindo, por mais complicada que estejam as situações, nós precisamos entender que em Deus nós não temos medo, porque dele virá a nossa força. Eu quero que você acompanhe comigo a epístola de Filipenses no capítulo 4 e no versículo 4. Paulo ele fala, eu quero que você repita comigo essa palavra: alegrem-se. Diga mais alto: alegrem-se. Mas a grande questão está agora: alegrem-se quando? Sempre. Paulo ele não fala alegre-se apenas quando tudo está ok, não, ele fala, ele fala alegrem-se sempre. Aqui vem a outra chave. Alegrar sempre em quem? No Senhor. Paulo ele fala, a alegria que eu sinto, a satisfação que eu sinto, não está relacionada às coisas dessa terra. Eu me alegro sempre, mesmo em dias de dificuldade, mesmo em dias de aflições, eu me alegro no Senhor. Portanto, a tônica da mensagem de Paulo aos Filipenses é que, diante de todas as adversidades, é do Senhor que virá a nossa alegria e satisfação. É do Senhor que virá
a nossa alegria e satisfação. Então nós vamos entendendo algumas situações, e Paulo, no capítulo 1 e no versículo 1 da carta aos Filipenses, ele faz uma saudação à igreja. Paulo, ele tem o costume, nas demais cartas, de fazer uma saudação aonde ele fala sobre o seu chamado. Ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo. Mas o que nos chama a atenção, no início da carta aos Filipenses, que ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos diáconos que vivem em Filipos. Sabe o que isso quer nos dizer? Paulo, ele fala sobre um propósito que eu vou falar um pouco mais adiante para você. E quando nós estamos debaixo de um propósito eterno, mesmo diante de obstáculos, mesmo diante de dias difíceis que nos prendem e nos fazem com que existem impossibilidades para nós avançarmos no alvo, nós temos uma convicção. Mas a convicção não está naquilo que foi prometido para nós ou por aquilo que nós lutamos. A nossa convicção, ela está no Senhor. Nós acreditamos não apenas numa promessa, nós não acreditamos não apenas em sonhos, mas nós acreditamos no Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 23, ele fala que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Paulo estava firmado totalmente na missão que recebera do Senhor. E eu pergunto para você nessa noite, olha para mim: será que, diante de todas essas situações complicadas e difíceis da sua vida, você ainda está convicto naquela missão que ardia no seu coração? Ah, pastor, é muito difícil, as situações são complicadas demais. Mas eu pergunto para você, ainda você está convicto naquilo que você estava focado há alguns dias atrás, quem sabe no início do ano? Qual é a nossa tendência quando nós não estamos convictos debaixo de um propósito? A nossa tendência é desistirmos. A palavra de Deus nos fala, e eu trago um exemplo para vocês, sobre um jovem, ou sobre um profeta, e esse profeta, ele tinha um menino, um jovem, chamado Eliseu. E Deus havia colocado uma palavra no coração de Elias: diga ao rei Acabe que vai chover. Israel estava vivenciando anos de seca, vivenciando dias difíceis, e Elias falou: diga a Acabe que irá chover. E a palavra do Senhor nos fala que Elias, ele ora, ele clama ao Senhor, e ele chama o seu discípulo, o seu menino, e fala: ei, vai lá fora e veja se no céu existe alguma nuvem. E o menino vai correndo até a montanha, olha, não existe nenhuma nuvem, e ele volta novamente para o seu Senhor e diz: não há nada. Eu quero dizer para você que nós não podemos desistir quando a primeira porta se fecha na nossa cara. Nós não podemos desistir no primeiro não que nós recebemos. Se coisas de Deus ainda não estão acontecendo na sua vida, porque não é o momento e não é a hora. Então ele volta novamente e diz: não há nada, Elias. E Elias fala: volta de novo. Ele vai ao monte, volta e não tem nada. Mas ele ainda continua crendo, porque era uma promessa de Deus para Israel. Eu falo para você nessa noite, mesmo em dia de dificuldades, continue crendo naquilo que Deus falou para você. Continue crendo nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Continue alegre no Senhor. E ele foi até Elias, e Elias disse: vai e volta. E Eliseu foi e olhou, e ele volta com uma outra notícia. Ele diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe, igreja, nós não podemos desistir
diante de adversidades que acontecem em nossa vida, diante de tudo que nós estamos vivendo, todas as invenções que nós desfrutamos hoje, nos dias de hoje, toda a tecnologia, você acha que a pessoa que descobriu foi simplesmente, ela fez uma vez e já deu certo? Não, houve obstáculos, houve dias difíceis. Voltando novamente para Paulo, ele se intitula como servo de Cristo. E a tradução bíblica mais coerente para isso, de acordo com os originais, a palavra que Paulo usa para servo é doulos, no original grego. E o significado dessa palavra é escravo de Cristo. Mas não um escravo de uma forma má, de uma forma opressora, mas Paulo está dizendo, mesmo diante de todas as dificuldades que eu estou vivendo, mesmo diante de dias difíceis que eu estou vivendo, eu ainda continuo me submetendo apenas a um Deus, apenas a um só Senhor, e por mais situações difíceis que aconteçam, eu ainda estou ligado em Cristo. Eu pergunto para você, como está a sua fé e a sua convicção diante de fatos desafiadores que têm assolado a sua vida nos dias de hoje? Será que você continua dizendo, eu ainda continuo confiando em Deus? Sabe qual é o nosso maior problema? Eu vou fazer um parênteses e pedir um favor. Por gentileza, liga somente essa luz aqui para que eu possa enxergar o rostinho dos irmãos. Os olhos, né? O rosto não, né? É bom que quando a gente tem nariz grande, não aparece o nariz por causa da máscara, né? Será que nós ainda estamos firmes diante de obstáculos? Sabe qual é o nosso maior erro? Nós temos uma visão muito romântica das coisas. Nós só gostamos de ver finais e nós não olhamos todo o percurso de uma história. Nós não olhamos o começo, nós não olhamos o meio, nós só olhamos o fim. E quando nós vimos todas as coisas dando certo, na verdade, quando nós olhamos a carta de Filipenses e lemos ela é uma das cartas mais bonitas que Paulo escreveu. Paulo, ele tem em Filipenses 3, se eu não me engano, um cântico que ele fala sobre Jesus. Filipenses 3, ele fala sobre Jesus como um servo que se humilhou e entre outras coisas. Mas nós muitas vezes não olhamos a condição que Paulo estava escrevendo essa carta. Você está me entendendo? Paulo, ele também usa um termo que está lá em Atos capítulo 28, versículo 20. Foi por isso que pedi para vê-los e falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com correntes. Paulo, ele tinha uma prisão como se fosse um exílio. Ele estava exilado em Roma. Ele estava dentro de uma casa alugada em Roma. Mas quando Paulo fala preso em correntes, ele também usa, como o texto original é em grego, ele também usa uma palavra para explicar aos filipenses de que forma, ou em Atos, de que forma ele estava preso. E a versão da Nova Almeida, ela nos traz isso, preso em correntes. Olha para mim, olha para mim. Sabe como era a prisão de Paulo? Pastor, Paulo estava bem, estava em casa, estava tudo tranquilo. Preso em correntes, o termo que Paulo usa era para explicar a forma que ele estava preso. Paulo, 24 horas por dia, estava preso em correntes a um soldado. Tudo que Paulo fazia, aonde que Paulo ia, ele tinha alguém colado nele. Eu quero que você vá entendendo o que eu estou falando. Mas a grande questão está aqui, e eu já começo a caminhar para o final. Paulo não condicionava, esse é o nosso maior erro. Paulo não condicionava
a sua alegria a uma situação momentânea. Olha para mim, muitas pessoas pensam assim, os jovens solteiros: eu preciso me casar para ser feliz. Esse é o maior pensamento errado da sua vida. Se você casar para ser feliz, meu irmão, eu quero falar que você vai chorar um monte. Se bem que a minha esposa só me faz rir. Ah, tá bom, né, pastor? Faz, né, amor? Só faz eu rir. Nós muitas vezes condicionamos a nossa alegria a situações, gente. Não é o casamento que vai fazer você feliz. Você precisa casar feliz. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós condicionamos a nossa alegria por situações momentâneas que nós estamos vivendo. E sabe o pensamento que eu cheguei através dessa frase que Deus me deu? Condicionar a nossa alegria ao momento que estamos vivendo pode nos levar a uma instabilidade irreversível. Se nós formos alegres somente por causa daquilo que nós estamos vivendo, nós podemos entrar em uma instabilidade irreversível na nossa vida. Os psicólogos vão ser gratos pelas pessoas viverem assim, porque os consultórios deles estarão cheios. Por isso que Paulo fala: independente da situação que eu estou vivendo, independente de ter um cara grudado comigo 24 horas, a minha satisfação não está em tudo isso. A minha satisfação está no Senhor, porque é dele que vem a minha alegria. É dele que vem a nossa alegria. Eu não estou pregando um triunfalismo de forma alguma. É claro, gente, que nós vamos estar tristes, angustiados muitas vezes, aflitos, mas mesmo assim nós vamos ter paz em nosso coração, porque Deus, Ele vai falar aos nossos ouvidos: calma, tudo vai ficar bem. Eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, para vocês que estão me vendo: calma, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não é por aquilo que nós estamos vendo, não é por aquilo que nós estamos vivendo, mas é em Cristo que nós temos a nossa segurança. Filipenses 1:19 até o 20, Paulo ele fala: porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Paulo aqui, ele também está falando sobre uma libertação, sobre uma salvação que deriva da palavra soter. Paulo, ele não fala sobre uma libertação de fato de correntes, porque eu acredito, e muitos comentaristas também acreditam, que Paulo já sabia o fim dele, que era a morte. Mas Paulo, sabe o que Paulo está falando? E é isso que nós precisamos entender: que todo desafio da vida vem de Deus, para aqueles que estão firmados em Deus. Paulo fala aos Romanos: todas as coisas cooperam. Todo desafio da vida vem de Deus para nos tonificar e nos fortalecer. Essa crise, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, vai fazer de você mais forte, ou vai fazer você mais forte do que você era antes. Vai dar uma visão de mundo muito diferente da que você tinha antes. Eu quero finalizar com uma história. Já podemos subir para ministrar, por gentileza. Eu nasci na igreja.
E eu sou do tempo onde eu vi algumas músicas, alguns hinos da harpa cristã. E um dos hinos que nós cantávamos era Sou Feliz com Jesus. Alguém aqui é dessa época? Não, né? Isso deve fazer, quando eu era criança, deve fazer uns 20 anos mais ou menos, contanto com a idade que eu tenho agora. Um pouquinho mais, gente, um pouquinho mais, 25 por aí. O José deve lembrar. Sou feliz com Jesus. Cara, e quando nós olhamos para hinos assim, nós falávamos, nossa, esse cara que escreveu essa canção, esse autor, ele devia estar vivendo o melhor momento da sua vida. Nós somos, ou nós temos uma visão muito romântica das coisas. É ou não é? Quando esse cara escreveu, ele era um dos anciãos de uma igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Quando ele escreveu essa canção, ele estava vivendo o pior pesadelo da sua vida. Em 1870, ele era um grande empresário. Ele decidiu tirar férias com sua família na Europa. E o local que eles escolheram foi a Inglaterra. E ele tinha 4 filhas, sua esposa. E aconteceu nos seus negócios uma situação que ele precisou ficar e elas foram antes. E o barco, o navio que elas estavam, naufragou. E ele recebeu uma carta, um telegrama. Uma carta, não sei se tinha telégrafo naquela época. E a esposa dizia: só salvou eu. E um tempo mais tarde, depois da morte das suas filhas, ele está andando de navio novamente, próximo daquele lugar, e o Espírito Santo de Deus traz uma canção para ele. E ele começa a escrever: quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando as tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se as provações me vêm, que eu deixe essa esperança colocar-me, Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Eu estou lendo a versão de fato inglesa dela, depois eu leio a portuguesa, que alguns vão saber, vão conhecer a música. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois da morte e na vida tu has de sussurrar a paz para a minha alma. Existem coisas na nossa vida que nós não conseguimos por nós mesmos, igreja. Por isso que Jesus, ele olha e fala assim: ei, vocês estão andando com um fardo muito pesado. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, tira o excesso de peso das suas costas que eu vos aliviarei. E a versão portuguesa fala o seguinte: se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus para sempre sou. E ele continua cantando no coro: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás, e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Se coloque de pé. Você que está na sua casa,
Feche os teus olhos, e vocês que estão aqui também, feche os olhos. Senhor, é tão difícil chorar, Pai, tão difícil rir, quando nós estamos abatidos e aflitos. É tão difícil, Senhor, respirar quando nós estamos angustiados. É tão difícil termos força, Senhor amado, quando todas as situações à nossa frente nos mostram ao contrário. Paulo olhava para a sua situação, mas ele não via a sua situação, ele via um Deus que satisfazia a sua alma, que mesmo ele estando preso, mesmo ele estando enclausurado, mesmo ele estando esperando a morte, ele falava: mesmo assim, a minha alegria provém do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite que se encontra em uma tristeza profunda. Mas essa tristeza, ela não vem de agora. Essa tristeza, ela é de longa data na sua vida. E você tem procurado muitas coisas para ser feliz. Tem comprado muitas coisas para ser feliz. Entrou em relacionamento muitas vezes para ser feliz. Ei, a sua felicidade não está em tudo aquilo que você procurou até hoje. A sua felicidade está em Jesus. Quando você encontrar a Cristo, quando você encontrar o Senhor, tudo vai ficar bem. Há uma presença tão gostosa do Espírito Santo de Deus aonde eu estou, aqui aonde eu estou. E sabe de uma coisa, a alegria que Paulo ele fala, isso você precisa prestar bem atenção. É a mesma alegria que Tiago ele fala na sua epístola à igreja de Jerusalém. Essa alegria que nos fala, Paulo ele também fala aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 22, ele fala que a alegria ela não é nossa. Essa alegria que ele fala é um fruto que provém do Espírito em nosso coração. Então muitas vezes os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida vai estar chorando, mas a alegria do Senhor nos fortalecerá. E é essa alegria e é essa paz que eu clamo que venha sobre a sua vida agora. Que venha sobre o seu coração agora. Feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor. Pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Precisamos nos humilhar na presença. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar em Teu rosto. Fui perdoado logo que Te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Diga ao Senhor, mesmo em dias de tristezas, Pai, eu me alegrarei ao Senhor. Quebrar o vaso significa se humilhar. Quebrar o vaso significa eu sou mais frágil, Senhor, e o Senhor é aquele que me sustenta.
Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus, a minha oração em favor dos teus filhos é que a tua paz entre nos corações aflitos, nos corações angustiados. Meu Deus amado, aqueles que estão, Senhor, rendidos, que estão prostrados, Senhor, que estão angustiados, meu Deus, que estão sem saber o que fazer, que estão tomando decisões que pensaram que e não iriam tomar, que estão sendo forçados, Senhor, a tomar decisões que não pensavam não iriam tomar. Ah, meu Deus, que a tua paz, que a tua alegria invada, inunda os corações dessa hora, aquilo que não vem das nossas forças, mas aquilo que provém de ti, aquilo que é para ti, Senhor, entra em nossa vida nessa hora. O medo, a aflição, a angústia, saia e que o Espírito Santo de Deus nos traga a paz. Eu quero orar também por aqueles que estão aqui, que estão me assistindo. Sabe essa alegria que eu falei para você? Que você falou assim, cara, eu não sei do que ele está falando. Que loucura é essa? Essa alegria não é produzida por você, é produzida por Jesus. E quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, diz, Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti, a paz de Deus invade o seu coração, inunda a sua vida, muda a atmosfera, muda quem você é. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais problemas e não vai sofrer mais, claro que vai, mas você vai ter o Senhor ao seu lado. E você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar agora, você que está na sua casa, você que está aqui, colocar a mão no seu coração, diz assim, eu quero, pastor, eu quero. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Diga, Senhor, eu te aceito. Fala isso com essas palavras, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Você precisa falar isso. Senhor, que em nome de Jesus, essa paz, essa alegria invada corações, Pai, em nome de Jesus. E que essas vidas que foram entregues a Ti, Senhor, agora, eu tenho certeza que nos céus há uma grande festa. E você que está na sua casa, que aceitou Jesus como seu Salvador, nós estamos com um formulário aí na sua tela, aí nos comentários. Preenche esse formulário que nós vamos entrar em contato com você. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo à nova vida, a vida de Deus sobre você. Amém? Vamos cantar mais uma vez. Você pode erguer as suas mãos aos céus e falar a Ele, eu quebro o meu vaso. Receba aqui, Senhor, o meu perfume.
Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que Ele te abençoe e te guarde e te dê a paz, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre a sua vida e te faça próspero. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viva a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém.